Fala, galera do Instituto Avança Concursos. Vamos com tudo para cima na disciplina de História de Goiás. Vamos agora dar início ao último tópico do nosso curso de História de Goiás. O nosso edital ele possui 6 tópicos. Nós estamos agora iniciando o 6º tópico. Vamos finalizar o nosso curso completo para a Polícia Penal do Estado de Goiás nesse concurso agora de 2024. Vamos então, sem mais enrolação, partir para cima do nosso tópico 6. O tópico 6 ele vai falar da parte da geografia física, né? A geografia ela possui 2 partes. A geografia humana, que fala sobre população, fala sobre economia, sobre a densidade demográfica, mas nós temos também a parte da geografia física, que vai falar sobre hidrografia. Hidrografia é o quê? Os rios. O clima, né? A gente fala aqui mais ou menos sobre temperatura, pode-se dizer. Sobre o relevo é alto, é baixo, tem muita serra, se não tem. E sobre a vegetação, são as plantas que tem no território. Plantas, as árvores. É a flora, de modo geral. Ok? Vamos dar andamento, então, iniciando. Primeira coisa que a gente vai ver, lutando aqui, primeira coisa que a gente vai ver é sobre o clima. Vamos lá. Sobre o clima, vou trazer para mim, para falar com você. Pessoal, na geografia, o que a gente tem? Nós trabalhamos com predominâncias. Né? Predominâncias, o quê? Quando a gente vai analisar, por exemplo, um clima do território goiano, é óbvio que existe mais de um clima. É óbvio, os climas eles são variáveis. Porém, o que a geografia trabalha e o que as questões de concurso trabalham, na maioria das vezes, elas falam do que é regra. O que é exceção só vai aparecer se a questão falar exceção, estamos pedindo a exceção. Ok? Sobre o clima, então, qual que é o clima predominante do estado de Goiás? Gravem, anotem, essa informação ela é muito importante. É o clima tropical úmido ou também chamado de tropical semi-úmido. Esse clima ele possui 2 estações bem definidas. Na estação do verão é quente e chuvoso e na estação do inverno é mais frio e seco. Ok? Então, naquele período que está mais seco, não chove, é o período do inverno. E no período do verão é mais quente, abafado e chove bastante. Então, tropical úmido e tropical semi-úmido. Ok? Aula simplificada para vocês do Avança Concursos arrebentar. Temos exceção a esse clima? Temos. Região, por exemplo, de Anápolis e região do entorno do DF, mais especificamente em Lusiânia, podemos encontrar o clima de tropical de altitude. Ok? Qual que é a regra, então, do nosso clima? Tropical úmido ou tropical semiúmido. Qual que é a exceção? Tropical de altitude. Anápolis e Lusiânia, mais precisamente. Sobre a temperatura média, o que é a temperatura média? É basicamente o clima que ele faz. Essa temperatura média, né, se for dividir todas as médias do ano pela quantidade de dias, né, quantidade de graus pela quantidade de dias, nós temos que no norte é em regra 23 graus Celsius, Celsius se escrevem assim. E sul, na região sul, né, sul do estado e norte do estado, 23 e 21 graus. Sobre os efeitos climáticos, eu trago para vocês. O que eu trago para vocês? Eu preciso falar sobre os efeitos de 2 fenômenos, o El Niño e o La Niña. Primeiro, por que chama El Niño? Porque é um fenômeno que os pescadores da região do Chile, começaram a perceber que acontecia próximo ao final do ano. Né? Seria próximo ao momento do menino Jesus nascer, próximo ao Natal. Então, batizaram esse fenômeno de El Niño, ok? O que o fenômeno El Niño é e quais são os seus efeitos? Existem ventos marítimos que acontecem no mar, né? Não no mar ali que a gente vai, né? Copacabana, Salvador, não. Que acontece no alto mar.
Existem vários ventos. E um desses ventos são os ventos alísios. Quando acontece o fenômeno El Niño, os ventos alísios são enfraquecidos, gerando, olhe bem, gerando então aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Gerando o aquecimento dessas águas do Oceano Pacífico, o que acontece? Mais chuvas em um lugar e menos chuvas em outros lugares. Um exemplo que nós temos, infelizmente, deste ano, foram as chuvas do Rio Grande do Sul, que podem ser consideradas como fruto do fenômeno El Niño. O El Niño ele aumenta chuvas em territórios do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste e diminui as chuvas da região Nordeste. Então, pode-se afirmar que o El Niño ele aumenta as chuvas em Goiás no início do ano. Né? No início do ano, quando ele acontece, aumenta as chuvas em Goiás. O que é o fenômeno Laninha, que é a menina? É justamente o contrário. No El Niño, as águas do Pacífico se esquentam. No Laninha, elas se resfriam. Então, gera mais chuva na região Nordeste e menos chuvas em outras regiões. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, passou, por volta de 2014, 2015, por uma grave seca gerada pelo fenômeno Laninha. Bom, esses dois fenômenos vocês precisam levar para a prova de vocês em termos da geografia física. Vamos lá? Questão da Saneago. O clima do estado de Goiás pode ser classificado fundamentalmente. Quando fala fundamentalmente, quer dizer o seguinte, ó, a regra. Não está falando da exceção. Está falando da regra. Ok? É o clima temperado? Não. Equatorial? Não. Subtropical? Não. Semiárido? Não. É o tropical úmido. Ou então, semi-úmido. Ok? Show de bola. Vamos seguindo. Gabarito letra C. Sobre a vegetação. Vou voltar aqui para vocês também. Vamos lá. Pessoal, sobre a vegetação do estado de Goiás, grave. Tema importantíssimo, grave. O bioma principal, o que é um bioma? Bioma é a característica da vegetação que mais predomina dentro de um território. O bioma do território goiano é o cerrado. Gravem isso. Cerrado. O cerrado ele é caracterizado por ter. São várias as características que nós vamos trabalhar todas aqui. Primeiro, o cerrado ele possui árvores menores. Desculpa, não são árvores tão grandes, são árvores menores. São extremamente retorcidas. Os troncos são retorcidos. As suas cascas são mais grossas para suportar as queimadas, porque no cerrado muitas queimadas são causadas de forma natural. O próprio solo ele provoca queimada. Então as cascas mais grossas são geradas, foram criadas pela própria natureza para suportarem as queimadas. Ok? Além disso, gravem essa característica aqui. As árvores do cerrado elas possuem o xeromorfismo. O que é xeromorfismo? Capacidade, vou colocar só cap, de suportar o clima seco, ok? A capacidade de suportar o clima seco. Essa é uma capacidade das árvores do cerrado. O cerrado tem diversos tipos e é bom que vocês compreendam os nomes. Tem o cerradão, o cerradinho, o campo sujo, o campo limpo, as veredas e os buritizais. Veredas e buritizais são os famosos brejos. Os brejos são regiões alagadas que possuem os buritis, onde o pessoal pega aquelas taquaras para fazer as pipas, ó. Vem lá dessa espécie de cerrado, dos buritis, ok? Atenção a isso daqui. Eu já trouxe para vocês em outra aula, mas eu preciso trazer novamente. Muitas questões falam, pessoal, que o cerrado está sendo ameaçado por causa da pecuária. Fique ligado, tá bom?
a questão ambientalista bate bastante nisso daqui. Bate bastante, bastante, bastante. Então, atenção. Como eu disse outrora para vocês, a geografia trabalha com a predominância. Então, o que é predominante no solo goiano é o cerrado. Porém, existe uma exceção? Sim. Nós temos em nosso território manchas de floresta tropical. Temos manchas de floresta tropical. Fique ligado que esta é uma exceção. Tá bom assim? Sobre o solo predominante, qual que é o solo que predomina no cerrado? Esse é outro ponto importante, delicado. Nós estamos simplificando para vocês, mas que é de suma importância. É o latossolo. O latossolo, ele é ácido e pouco fértil. É a chamada terra vermelha. Por quê? Porque possui muito ácido, possui muito ferro nela. Então, quer dizer, professor, que a terra do cerrado, ela não é tão fértil? Sim. Possui muito ácido, possui muito ferro dentro dela. Então, por que que o cerrado tem sido tão produtivo? Por quê? Valendo-se da tecnologia, criaram uma técnica chamada calagem. A calagem é o processo de aplicar calcário no solo para neutralizar o ácido do solo e assim tornar a terra produtiva. Atenção, algumas questões vão falar que o solo goiano é rico de calcário. Não é rico de calcário. Eles colocam calcário para que o solo goiano seja produtivo, mas não é rico de calcário. Ok? Gravem isso porque é importante. Vamos dar andamento? Vamos passar aqui alguns dados fundamentais sobre o cerrado. Os caules das árvores são retorcidos. Gravem isso. Tem questão que narra como é o cerrado e você precisa colocar qual bioma que é. Não dá para errar. As estações do cerrado são bem marcadas, né? É aquelas duas estações. Seca é frio, a estação seca é frio, frio e seco, quente e chuvoso. Portanto, gravem isso. Ok? 3. Opa, vamos ter que voltar. De novo tivemos esse problema aqui. Ainda vamos superar. Vamos lá. Vamos superar ao vivo, ao vivaço. Faz parte. Vamos lá? Continuamente. Vamos dar continuidade, né? Durante o inverno, as árvores, essas plantas, perdem as folhas e os caules ficam esbranquiçados. Esse processo acontece em virtude da economia da água. Que eu falo para vocês aqui, vou trazer para vocês. É o seguinte, durante a seca, como a seca ela castiga o cerrado, o que as árvores, pela própria natureza, fazem? Elas caem as folhas caem. Por quê? Se as folhas estiverem ali, elas vão sugar a água das raízes. E para economizar a água das raízes, as folhas caem, né, para economizar a água, e o caule fica bastante esbranquiçado, demonstrando o quê? Que está bastante seco, ok? Que está bastante seco. Ademais, o processo pelo qual as árvores elas suportam a queimada é porque as árvores possuem uma característica chamada pilosidade. A pilosidade é a característica segundo a qual as árvores conseguem suportar as queimadas, sejam elas naturais, sejam elas causadas pelo homem. Item 6. Os seus troncos são retorcidos e grossos, né? Então, a casca grossa também faz com que elas suportem as queimadas. Vamos fazer a questão número 2, cobrada para policial legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Vamos lá. No domínio morfoclimático do Cerrado, presente no estado de Goiás, encontram-se chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas de galeria, abrangendo grande parte da porção central do Brasil. Em relação ao cerrado, assinale a alternativa correta. O cerrado possui solo rico em calcário? Não, pessoal. Aplica-se calcário para diminuir a acidez do solo. Letra B. Tem como característica a existência de 4 estações?
não são 4 estações, são 2, uma seca e fria e a outra quente e chuvosa. C. A mata de galeria desenvolve-se ao longo dos rios. Nós não temos as matas de galeria, nós temos o cerrado. D. Algumas espécies vegetais distinguem-se pelo xeromorfismo. Opa! É verdade. Ele ter falado algumas espécies não torna a questão errada de forma alguma. Algumas podem ser algumas ou podem ser outras várias. Algumas não restringe. Se ele tivesse falado somente algumas ou todas, a questão ficaria um pouco complicada. Mas como ele falou algumas, está correta essa alternativa. Até porque a letra E fala que o clima é tropical árido e nós sabemos que ele é tropical úmido. Guerreiro do Avança Concursos, guerreira do Avança Concursos não erra esse tipo de questão. Sobre as hidrografias goianas, um mnemônico top demais da conta é o mnemônico paz. Nós só queremos paz. Se quer paz, se prepare para a guerra. São as principais bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas são regiões que possuem muitos rios, que possuem grande capacidade de água, que dá para navegar, que dá para pescar, que dá para produzir energia. Essas são as bacias hidrográficas. Tudo bem? Energia. Aqui, de novo tivemos esse problema. Vou retomar aqui. Fica aí conosco. Nos abandone. Vamos lá. Retomar. Sobre as bacias hidrográficas, nós temos aqui a bacia do Prata, o Paraná, que é o rio Paranaíba. Atenção, muitas questões tentam confundir os concurseiros, trazendo o seguinte, falando que a região mais importante em termos de água é a região Araguaia, e falando que a região Paranaíba não possui um grande destaque econômico. Mentira! A região do rio Paranaíba possui grande destaque econômico. A outra bacia hidrográfica é a bacia do Amazônica Tocantins, que envolve tanto os rios Tocantins quanto o rio Araguaia. E, por último, a bacia de São Francisco, do rio Urucuia e rio Preto. Então, por meio desse mnemônico PAIS, a gente consegue lembrar aqui do Prata, Amazônica e São Francisco. Aí vocês precisam lembrar que existem os sinônimos, né? Prata pode ser chamada de Paraná, que também começa com P, Amazônica Tocantins e a outra São Francisco. Gravem esses nomes, tá bom? Vamos lá, questão número 3. Sobre a hidrografia, olha, questão recente, pessoal. Questão recente, 2022. Sobre a hidrografia, é importante destacar que no território de Goiás nascem drenagens alimentadoras de 3 rios importantes. Pessoal, nós falamos aqui de Rio Tietê, lá de São Paulo. Pessoal, nós falamos aqui de Rio Xingu, lá do estado do Pará. Lá do Pará, não falamos. Pessoal, falamos do Paranapanema. Opa, aí a questão foi longe. A questão foi... Pessoal, Jequitinhonha tá lá no famoso norte de Minas, região que é muito bonita, mas sofre com a pobreza. E a letra E, vamos voltar. E a letra E, sim, fala sobre os nossos rios. Com o mnemônico paz, você conseguiria matar essa questão tranquilamente. Leva isso para sua prova, paz. Leve paz para sua prova. E leve também a aprovação. Ok? Vamos lá, vamos falar agora sobre o relevo. Relevo do território goiano. Vou tomar aqui. Sobre o relevo. Aqui, gravem o seguinte. O território goiano, ele não apresenta muitas altitudes elevadas. Senhor, existem altitudes elevadas no território goiano? Sim, mas a regra é que não tenham muitas regiões com terrenos elevados. A principal característica do território goiano são planaltos e planícies. O que é um planalto? Um planalto é um lugar que ele é plano e alto. É a junção de plano alto, ok?
Plano por quê? Não apresenta grandes ondulações e está em um lugar mais alto. Então está em um lugar mais elevado, só que ele é plano, ok? E as planícies são lugares planas também, são lugares planos, porém que não possuem grandes altitudes, ok? O território goiano, ele possui basicamente 5 subdivisões no território, 5 subdivisões. Vocês vão ver que tudo é planalto, tudo é planície. Esses nomes é bom vocês deixarem anotados, tá bom? É bom vocês deixarem anotados porque possuem certa relevância de prova, tá bom? Agora, uma questão que já foi cobrada é o seguinte: qual que é a região de maior altitude em Goiás? Tá lá na Chapada dos Veadeiros. Ah, mas qual município que fica? Município de Alto Paraíso. Não, mas se for falar especificamente qual lugar que é lá em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, é na Serra do Pouso Alto. Já foi cobrado. Observem, para montar as aulas, a gente faz a análise certa das questões. Então, isso aqui já foi cobrado, tá bom? Portanto, fiquem ligados, porque o ponto mais alto do estado de Goiás é a Serra do Pouso Alto. Outro ponto, para vocês ficarem ligados, é o seguinte. Caiu alguma questão que falou assim: a cordilheira no estado de Goiás é mentira. Em Goiás não existem cordilheiras. Em Goiás não existem cordilheiras. Gravem essa informação. Sobre as divisas, o estado de Goiás, lá no norte, faz divisa com Tocantins. Né? Vai sair lá na cidade de Paraíso, Tocantins. Vai sair lá no Gurupi, tá bom? Faz divisa com Tocantins. A leste faz divisa com a Bahia. Nós temos ali ó, a região de Posse. Nós temos a região de São Domingos, tá bom? São Domingos. E também Minas Gerais. Opa, vamos voltar. Vamos voltar. Opa. Beleza? Vamos lá. Lá no Sudeste faz divisa com Minas. Sudoeste com Mato Grosso do Sul. Nós temos ali, ó, região de Lagoa Santa. Lagoa Santa é um lugar bonito em Goiás que faz divisa com o Mato Grosso do Sul. E Oeste faz divisa com o Mato Grosso. Nós temos ali, ó, Aragarças, faz divisa com Barra do Garças, ok? Ainda sobre a questão do território, temos aqui mais um novo desafio. Aguentem aí. Aguentem. Sobre a questão ainda do relevo goiano, prestem bastante atenção nesse aqui de número 2, ó. Planície aluvial do Médio Araguaia. Fiquem ligados nela. Beleza? Vamos lá. Questão de número 4. A maior parte do território goiano se caracteriza pelo relevo suave das chapadas e chapadões, entre 390 metros de altitude. São grandes superfícies aplanadas, talhadas em rochas cristalinas e sedimentares. 5 unidades compõem esse quadro. Quais são as 5 unidades? Essas 5. Vamos lá? O Planalto do Porangatu. Nós temos Planalto do Porangatu aqui? Não temos. Questão A, incorreta. Vamos para a letra E. Planície cristalina de São Miguel do Araguaia. A planície cristalina é Alto Planalto Cristalino e Planalto Cristalino do Araguaia. Não é São Miguel do Araguaia, ok? Planície aluvial de Pires do Rio. Temos isso? Não temos. Planície sedimentar do Rio Paraguai. Aí foi longe. Sobrou o quê? Sobrou a letra B. Letra B, sem dúvidas, é o nosso gabarito. Gravem isso daqui, levem para a prova de vocês. Pessoal, com isso, nós finalizamos aqui o nosso curso de Geohistória de Goiás. Teremos, a partir de agora, novos projetos de resolução de questões de acordo com a banca IBFC, resolvendo questões de acordo com a banca. Além disso, além dos projetos de resolução de questões, vamos fazer revisões, dicas de última hora, serão diversos materiais específicos para você garantir a sua aprovação na Polícia Penal, realizar o seu sonho. E nós estamos aqui te esperando com força, com vontade, com foco.
e tendo a certeza de que você fazendo a sua parte, tendo fé em Deus, a sua aprovação vai chegar. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Estou à disposição pelo Instagram, Daniel Batista DP. Procurem a gente lá que vamos estar à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Tá bom assim? Obrigado, fica com Deus, valeu! Reconhecemos a nossa dependência no Senhor.